Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nós já estamos a gravar isto há uns dias, ainda não consegui cortar e pôr os outros, mas quando começarem a sair à partida depois é mais ou menos tudo seguido. Já vamos para o nono vídeo desta série. Começámos a semana passada a acompanhar isto tudo que tem acontecido do caso Epstein. Estamos a acompanhar os vídeos da série do canal Planeta Novo. Bruno Fabil é o dono do canal, faz um trabalho espetacular e ele compilou todas estas informações dos 3 milhões de páginas que saíram, os milhares de vídeos, milhares de fotos, as entrevistas que foram saindo, as reações, e então temos aqui uma espécie de série para acompanhar o caso que temos estado a acompanhar. Por isso, meus lindos, vamos para o episódio 9. É o 8º que nós acompanhámos, não acompanhámos o primeiro porque o primeiro foi da primeira vez que se libertaram informações do caso, já tinha algum tempo, então não valia a pena. Começámos só agora o segundo, que foi o primeiro que saiu desta nova ronda de libertação de informação, e onde apareceram alguns nomes sonantes e que têm sido das mais, se não a mais mediática até agora. Vamos lá então, a última entrevista de Epstein, atualizações, episódio 9. Recentemente foi divulgada a última entrevista dada por Jeffrey Epstein antes do seu falecimento. Não se sabe exatamente quando ela foi gravada e nem com quem, mas são quase 2 horas de reflexões e revelações. Assistimos a entrevista na íntegra e agora vamos trazer os principais pontos que encontramos nela. Só uma coisa, vocês têm visto... Agora surgem bué teorias, não é? Teorias da conspiração. Vocês já viram a quantidade de malta que agora anda a espalhar que ele não morreu, que foi fake a morte e que ele está em Israel, e fotos de malta em Israel a dizer que... Pá, mas hoje em dia também um gajo com inteligência artificial, um gajo já não sabe o que é verdade, o que é que não é. A primeira coisa que tu vais logo aos comentários ver é: Grok, is this true? Is this true? A malta vai logo tentar confirmar. Pá, porque hoje em dia... Vocês viram o lançamento da... acho que é Seedance, que é a nova AI chinesa de vídeo, que é surreal. Pronto, isto hoje em dia a coisa já está tão próxima da realidade que já há certos casos que é muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. A conta de Fortnite voltou a ficar ativa. É uma data de merdas. Também, este gajo jogar Fortnite devia ser logo metido para a prisão. Mas pronto, continua a surgir boa informação. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabil, esse daqui é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem mais um episódio da série sobre o caso Epstein, e hoje a gente vai falar sobre a última entrevista que o Epstein deu, né, pouco antes dele falecer, inclusive. Numa época que a gente tem tudo para que inclusive ele já estava preso. Trocou o boné, mas estava bem melhor o outro. Eu quero saber qual que vai ser a meta de likes para mais um vídeo. Salve Bruno Fabil, salve a galera aí que tá assistindo mais um vídeo do caso Epstein, né? E hoje Ganda a meta de Bruno. likes vou usar, hein? Ouse. Um pouquinho só, um pouquinho. Tá. 16 mil likes. 16 mil likes vai bater o entrevistador. Mas tudo indica que seja o Steve Bannon, que sabe da onde veio essa entrevista e nem quem é o entrevistador. Mas tudo indica que seja o Steve Bannon, já que o próprio Epstein fala o nome do Bannon no meio da entrevista. O Bannon é um assessor político americano, uma figura conservadora conhecida por lá, muito importante no mundo todo, que inclusive foi estrategista-chefe da Casa Branca no primeiro governo do Trump. Então é um cara que tem acesso a pessoas importantes e por isso teve acesso ao Jeffrey Epstein. A entrevista em si começa com muito tempo ele filosofando, falando sobre ciência, sobre pesquisa, sobre física quântica, matemática, todos esses assuntos assim mais técnicos, então fico ali pro início da entrevista. Nada que seja tão relevante. Depois... Porque isto era uma das coisas que ele fazia muito, que é uma faceta menos conhecida do Epstein, era a parte da filantropia, a parte do patrocínio a investigações, a inovação, a ciência. Ele investia imenso nisso e era um dos maiores patronos em várias pesquisas de muitas universidades. Pá, há quem diga que era para estar dentro. Lá está, porque há aquelas teorias todas dele ser um ativo russo, dele ser um ativo de Israel,
e era para ele estar dentro de toda a informação topo de linha que era gerada nas universidades para depois passar a informação. Há também esta versão que o Fábio está a dizer, que era uma espécie de greenwashing, que era basicamente ele fazer isto para ter uma boa imagem e para a malta toda a gente achar que ele era espetacular e super bom, enquanto atrás era a desgraça que nós temos vindo a descobrir, que já se desconfiava, que já sabia de muita coisa, mas que agora se tem vindo a confirmar ainda pior do que o que toda a gente achava. Disso, ele começa a falar um pouco mais sobre si. E o entrevistador, ele é bom nessa parte, porque ele provoca bastante o Epstein, né? Ele consegue tirar o Epstein do sério com poucas palavras. Por exemplo, do nada rola uma discussão entre os dois, tudo porque o Epstein foi perguntado sobre quando a vida começa. O cara pergunta pra ele, quando você acha que a vida começa? E nessa parte mais reflexiva do início, o Epstein falou, olha, eu não acredito em medidas. Nada pode ser medido. Tudo tem um tamanho que a gente não compreende, tal. Tipo um negócio mais filosófico, assim, né? Só que como ele vivia dessas filosofias, dessa aula de, eu sei o que está acontecendo no mundo, ele queria que isso fosse, né, respeitado. Como ele pregou isso antes, e o apresentador veio e falou, quando que a vida começa? Ou seja, tava provocando ele, falando, né, meça quando a vida se inicia. Ele então ficou muito puto. E ele começou a falar, não tem como medir, eu já falei, não sei o que, não quero conversar sobre isso. E o apresentador então argumenta que o Epstein é um dos principais operadores de câmbio, que trabalha com dinheiro de muita gente importante, né, e que ele tem que ficar todo dia medindo, por exemplo, o preço de uma moeda e o preço de outra, tá ligado? Então não tem como ele não medir o mundo, senão ele não seria quem é. Inclusive, ele não seria bilionário. Ele até diz, é por isso que você é bilionário. Qualquer outra resposta, além disso, é uma total besteira. E você sabe disso. You do know what it means to be measured. You're one of the leading currency traders, hedge fund guys, or stock market financial wizards. You're in the high priesthood of high finance. You certainly know how to measure. That's why you're a billionaire. E aí já fica um puta clima de merda. E continua assim até o final da entrevista, certo? Logo depois, o entrevistador começa a falar pra ele, tipo assim, você acha... Se bem que relembro que nós temos visto que ele caiu aqui mais ou menos de paraquedas, não é? Ele sem currículo nenhum, sem ninguém o conhecer, sem nada, e o gajo de repente aparece a dar aulas numa universidade até de prestígio, de repente está a gerir fortunas de malta bué conhecida, pá, e assim um bocado do nada. E isso é que levantou muita desconfiança logo na altura. Mas isto é verdade, o gajo então não acreditas em nada e trabalhas numa das profissões que a maior parte do trabalho é medir indicadores e estar atento aos sinais. Alexa, como é que estás? Boa noite. Que as pessoas deveriam aceitar o dinheiro de qualquer pessoa? Mas é verdade que o mundo surreal é muito triste, Pá, esta história tem uma dimensão maior porque isto é aquilo que nós ouvíamos falar nos filmes, mas que achávamos que nunca seria real. Tipo, este tipo de festas assim mais pesadas, a cena das crianças, da tortura, tipo, isto era aquela coisa assim, pá, isto é dos filmes, isto é mesmo exagerado, não sei o quê. E de repente tu sabes que há uma elite que está ligada com ramificações pelo mundo inteiro. Vimos nos vídeos anteriores os príncipes da Noruega, o príncipe Andrew do Reino Unido. Tipo, isto estava espalhado pelo mundo inteiro. A situação da Casa Pia em Portugal, as crianças que iam buscar aos festivais, às cenas de moda no Brasil, a África, tipo, isto era uma rede de uma elite mundial tão espalhada que nós pensamos assim, foda-se, nós até agora achávamos que era filme, mas isto acontece e não é conspiração. As pessoas deveriam aceitar o seu dinheiro, tá? Ele fala, instituições feitas para passar conhecimento, compreensão e verdade deveriam aceitar o seu dinheiro. O Epstein fica pensativo e faz referência a outra pessoa importante, né, dentro do caso Epstein. Ele fala o seguinte, Derek Bock, de Harvard, disse que arrecadar dinheiro para boas causas é algo positivo. O entrevistador então pergunta, então se Hitler tirasse todo o ouro dos dentes dos judeus e dissesse que ia dar para uma universidade tal, que financiaria coisa tal, etc, etc, Derek Bock diria que está tudo certo? Pergunta fodida. Então se o dinheiro quando é dado para uma boa causa é sempre bom, lá a sua amiga austríaca do bigodinho tivesse tirado os dentes dos judeus todos para dar esse ouro para uma universidade, isso já fazia bom? É uma pergunta tensa. O cara pergunta, se o dinheiro viesse da pior forma possível, ajudar uma instituição positivamente, ainda seria algo positivo? Por que ele falou isso? Porque o Derek Bock foi presidente de Harvard de 1971 a 1991 e presidente interino em 2006 e 2007. Ele estava no cargo justamente na época em que o Epstein fez várias doações para a universidade. E, inclusive, quando o Epstein foi acusado, o Derek defendeu a relação de Harvard com ele, falando que ele era doador, apenas doador,
e que a faculdade não deveria ter a obrigação de investigar cada doador e impor padrões morais detalhados. Por isso que ele fez referência a esse cara, porque o cara tinha falado isso, né? Então foi uma resposta, no final das contas ele tava respondendo, ele falou, eu concordo com o cara, né? Não importa de onde o dinheiro vem, se ele vai pra uma coisa boa, ok, tem de ser usado. E o Epstein não fez uma doação pequena, né? Na verdade ele doou 9 milhões de dólares para Harvard entre 98 e 2007. Como é que é, rapazolas? Só uma pequena pausa, já voltamos para o vídeo, só para vos pedir para deixar o vosso like, subscrever e se puderem seguir nas redes sociais, Bruno Mestre com 0 no lugar do O. Agora, vamos voltar para o vídeo. Há um estudo qualquer que só para esse estudo ele deu 4 milhões. Últimos tempos, sob novos líderes, né, Harvard mudou a postura em relação a essas doações, reforçando políticas de verificação sobre os doadores, ou seja, agora eles veem o que a pessoa faz ou não, diferente do que o Derek tinha falado. Inclusive em 2020, Harvard fechou um centro onde funcionava um programa sobre evolução, pois descobriu relações entre o diretor que mandava nesse lugar, que era o Martin Novak, e o Epstein, ou seja, tudo que tem cheiro de Epstein ou que envolve o Epstein está sendo fechado dentro da faculdade. Mesmo assim, como o cara que comandou lá falou, foi usado aqui durante a conversa. Então o assunto continua na entrevista, e o entrevistado diz, o que Derek Bock diz é que basicamente aceitaria dinheiro de qualquer um, que é indiferente à origem do dinheiro. Dinheiro é dinheiro, e se ele conseguir, é o que importa. E logo em sequência ele fala, seu dinheiro é dinheiro sujo? E o Epstein responde, não é. E tenta começar um novo raciocínio tentando fugir disso. Só que o entrevistador fala, por que não é dinheiro sujo? Ele meio que emenda em si. Então não deve ser o Steve Bannon, porque o Steve Bannon era amigo dele, ele não o colocaria numa situação destas tão complicada. Este gajo claramente estava a fazer perguntas pesadas, estava a fazer perguntas muito direcionadas. Se fosse um amigo com o objetivo de lavar a imagem nesta entrevista, eles não iam aqui para estes assuntos. Cima do que o Epstein está falando, né? E o Epstein diz, porque eu conquistei. O entrevistador então argumenta, mas você ganhou aconselhando as piores pessoas do mundo, certo? Que fazem coisas muito ruins, apenas para fazer mais dinheiro. Então o Epstein tenta trazer um outro ponto de vista, ele fala, em vez de me perguntar isso, trago outra pergunta. Você deveria aceitar o dinheiro? Só que aí é doideira, porque a primeira pergunta que ele faz é isso, né? Deveríamos aceitar o seu dinheiro? Sim, né? Ele fala, ele meio que coloca a culpa agora em quem aceita. Né? Aí ele fala que ética é uma questão complicada, mas o que ele pode falar é, por exemplo, sobre o dinheiro que ele doou para tentar erradicar a poliomielite no Paquistão e na Índia. Ele fala, em vez de me perguntar se esse dinheiro deveria ser doado para essas crianças, para receberem vacinas, talvez você devesse perguntar às mães delas que sabem que agora seus filhos não vão pegar poliomielite e perguntar se Epstein deveria ajudá-los com o seu dinheiro. Ou seja, né, ele tenta colocar ali meio que dar uma cartada de um programa que ele fez que ele ajudou a financiar. Why is it not dirty money? Because I earned it. But you earned it. I earned it legally. We went back to this before. You earned Yes. it. You earned it advising the worst people in the world, right? That do enormous bad things, and just to make more money. So, instead of asking me the question, should you take the money? Because I think it's a legitimate question. You think it's a legitimate question? Yes, no Why? question. Because I think ethics is always a complicated subject, but I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers. Então o entrevistador traz uma... E agora, para vos rebentar a cabeça, descobri que esta entrevista foi gravada depois da data da morte. Isso é que era. uma suposição dizendo, imagine, muito bom isso, imagine que a gente vá até uma clínica onde estão usando esse dinheiro para ajudar as pessoas que estão nas piores situações de pobreza e doença. E falamos que esse... Estava no e-mail, esta entrevista fazia parte dos planos de limpeza de imagem dele após as acusações. Sugeriram esta entrevista. Estava nos e-mails. Foda-se, mas esta entrevista para lavar a imagem e deixar aqui estas questões tão shady é muito estranho. Dinheiro estava vindo de um predador sexual de terceiro nível, falando do Epstein, né? Aí o Epstein corrige dizendo primeiro nível e explica que o primeiro é o mais baixo. Ele fala, não, o primeiro é o mais baixo, não o mais alto. Where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of poverty and sickness, and told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator?
Tier 1. Was tier 1. Eu percebi bem. Ele está a assumir que é um predador. Tier 1, eles é que não percebem. Tier 1 é o top. O primeiro é o mais baixo, não o mais alto. Where they're giving that money out to these people that are in the most dire straits of Que tem dos maiores rastros de pobreza e doença. poverty and sickness. E lhes disserem. And told them that the money was coming from a, what are you, class 3 sexual predator? Tier 1. Your Tier 1. Que é o maior e o pior. was tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. Mas, tipo assim, Que merda estranha. Que conversa estranha. ele meio que falou, não, eu sou... tá ligado? Continua sendo um predador. Continua sendo um predador. Aí o entrevistador diz, ok, primeiro nível, mais um criminoso. E o Epstein diz, sim. Ou seja, ele confirma de fato isso, né? E o entrevistador pergunta, qual a porcentagem de pessoas você estima que diria, eu não ligo, eu quero dinheiro para meus filhos. Então o Epstein diz que se falassem para eles que o próprio diabo arrumaria alguns dólares para salvar a vida dos filhos deles, as pessoas ali, na suposição, né, aceitariam também, mesmo que viesse do diabo. Só que o entrevistador é muito bom, né, porque ele pergunta, você acha que você é o próprio diabo? Ele fala, não, eu tenho um bom espelho em casa, e tenta levar para um lado de brincadeira. Aí o entrevistador volta a enquadrar ele, e o Epstein fala, não sei, por que você diria isso? Que ele é o diabo, né? E o entrevistador diz, porque você tem todos os atributos. Você é incrivelmente inteligente. O diabo é brilhante. Você leu O Paraíso Perdido de Milton? Satanás é o arcanjo número 1 ou 2. Aqui ele tá falando, né, sobre como, tipo, até o diabo era inteligente, né? Ele é dado como uma criatura que era especial, inclusive. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is Is the somebody devil knows smart? the devil's brilliant. E a razão pela qual Ô Alexa. Ô Alexa. Epá, se isto era uma entrevista para limpar a imagem ao homem, lamento. Não está a resultar. Claramente não está a resultar. Foda-se. ele vai para o inferno e lidera a rebelião é porque ele não conseguia ser o cara mais importante, porque o diabo não era mais importante que Deus. E o negócio dele é, prefiro reinar no inferno do que servir no céu, que é parecido com a... Muito forte, né? Pô, esse entrevistador é muito bom, esse cara, né? Tipo assim, o cara soube, né? Absurdo. E o Epstein foge disso, falando, já ouvi essa história num filme, mas não sei muito bem. E aí ele foge desse negócio dele ser o diabo ou não, né? E a entrevista, basicamente, ela rola sobre vários pontos e em alguns momentos são citadas situações que são interessantes. Por exemplo, em 2008, o Epstein foi preso. Ele ficou preso por algum tempo, de fato, assim, num local. Era um local isolado, totalmente diferente de uma cadeia, mas beleza, ele tava preso por lá. E depois ele passou a ficar somente uma noite na cadeia por semana. Foi essa prisão que ele teve. Quando ele tá na prisão, ele conta que teve aquele crash. Lembra que a economia do mundo meio que quebrou de uma vez só? Tipo, todo mundo meio que... Várias empresas muito grandes começaram a falir, empresas do automobilismo, que Chicago meio que foi pro caralho, que era uma cidade que tava ligada a isso, né? Foi a época que o Lula apareceu falando, o mundo tá sofrendo de tsunami e a gente uma marolinha. Foi essa época aí. A gente teve essa grande crise. E foi de uma hora pra outra. E o Epstein tava preso nessa época. Ele só soube disso porque um cara chegou nele, um guarda, e falou, cara, o mundo tá acabando hoje. Várias empresas gigantescas que a gente achava que nunca iam quebrar estão falindo. Daí ele falou, eu vou perder o meu dinheiro? Você consegue me ajudar? O que eu faço agora? Aí o cara falou, quais são as empresas? Aí ele falou, eu tenho ações, por exemplo, na Bear Stearns, que era uma empresa do Epstein, que ele era sócio, né? Então ele ficou desesperado, não tinha o que ele fazer naquele momento, ele tinha direito a 2 ligações por dia, certo? E ele já tinha feito as 2 ligações, e essa empresa dele, ele não entendia como que ela podia estar quebrando, já que ela era a 5ª maior empresa de investimento dos Estados Unidos, quando ele foi preso. Então o que ele fez? Ele escolheu muito bem quais as 2 ligações que ele ia fazer no outro dia, e ele fez um negócio de filme assim mesmo. Na cadeia, os telefones não têm o fio comprido, porque o cara pode usar, né, pra tirar a própria vida. Então, na cadeia, o telefone tem o fio curtinho. Ele queria fazer 2 ligações, só que 2 ao mesmo tempo. Então ele precisava... Se fosse tipo uma reunião, uma espécie de reunião. Assim. Ele queria uma reunião. Uma call, né? Era isso que ele queria. Queria fazer uma reunião de negócio. Só que aí ele teve que ficar num telefone, e obviamente ele não... Imagina, na cadeia ele não tem muita conversa com os outros presos, né? Sim, lógico. Então, tipo, ele não podia chegar no outro e falar, por favor, posso usar esse? E ele tinha que correr desse pro outro e ficar voltando. Ele ficou fazendo isso. Assim ele negociou a venda
da empresa dele pra JP Morgan, cara. A JP Morgan, que basicamente, mano, é a maior empresa financeira do mundo. E como que ele fez essa venda? Ele ligou pro Jimmy Kane, que é o presidente da empresa dele, certo? E também pra um amigo dele de dentro da JP Morgan e falou, ó, vamos fazer esse negócio. Com isso, então, ele vendeu a empresa dele por 236 milhões de dólares, que na época era cerca de 10% do valor de mercado da empresa, mas muita gente leu como se ele estivesse se antecipando a algo que poderia ser ainda pior, certo? Imagina, você de dentro da cadeia fazer um negócio de 200 e poucos milhões de dólares. O Epstein Mas 10% do valor quer dizer que a empresa valia 2 bilhões e tu vendes por 200 milhões? Também o gajo quis-se mesmo desfazer daquilo, tipo, é bué de abaixo. já comentou na entrevista sobre isso. Ele falou, não faz diferença onde eu tô falando com as mesmas pessoas que falaria na minha casa. Eu gosto desse entrevistador nessa parte, né? O cara, não sei a vida dele fora daqui, mas nessa entrevista pelo menos, né? Porque ele fala, sim, mas se você estivesse em casa, você ia poder ligar quantas vezes quisesse, tá ligado? Aí o UFC tenta falar, não, mas pra mim é até melhor, porque agora eu não preciso ficar filtrando minhas ideias e vendo qual a minha necessidade e tal. Deve ser melhor. Aí ele fala, se a sua necessidade, por exemplo, for falar com 3 pessoas, já, né, você não consegue cumprir. Tá ligado? Então o cara tenta dar uma encurralada nele ali e tudo mais, mas, pô, querendo ou não, ele conviveu com muitos políticos, né? Tem até uma parte da entrevista que ele fala, eu convivi com os homens mais inteligentes do mundo, eu recebia eles na minha casa, e isso é verdade. Se você parar pra pensar, esses políticos, cara, é muito difícil você pegar o cara na argumentação, mano. Você pega um Lula, um Bolsonaro da vida, sei lá, qualquer um desses caras que são, tipo assim, 40 anos de política, mano, é difícil, mano. É igual dar nó em pingo d'água, tá ligado? O cara é ensaboado pra caramba. Então, pra você pegar um cara desse, encurralar e fazer ele confessar qualquer coisa minimamente numa entrevista, não é fácil, tá ligado? E o cara conseguiu tirar dele, pelo menos, que ele é por exemplo, um agressor sexual, não, um predador sexual. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Se ainda não estava acompanhando a série, aqui embaixo vai estar na descrição o link da playlist, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Estamos a acompanhar, sim senhor, mais um grande vídeo. Uma entrevista que, apesar de não se saber bem quando é que foi gravada, é relativamente recente, foi relativamente recente, foi tornada pública, com aqui alguns detalhes muito interessantes. Mas eu mantenho a posição que estava, que é, se isto foi uma estratégia, uma entrevista para limpar a imagem, lamento, só pirou. Maldinha do YouTube, espero que tenham gostado mais deste episódio, vamos continuar a acompanhar esta série. Planeta Novo, sigam o canal do Bruno para ajudar também. Não é que ele precise, porque ele é gigante, mas só para dar o shout-out do vídeo original ser dele. De resto, maltinha, vemo-nos no próximo vídeo, que vamos gravar já a seguir, mas vemo-nos no próximo vídeo. Fui. Como é que é, rapazolas? Se chegaram até ao fim, por favor, subscrevam, deixem o vosso like e sigam Bruno Mestre com 0 no lugar do O em todas as redes sociais. Para vocês não custa nada, para nós é uma grande ajuda. Até ao próximo vídeo.